A gente falou de coletivas boas, né? Só esse pedacinho que a gente mostrou é fantástico. Então, é assim, com o Real Madrid, sim, se houver o jogo, o Flamengo conseguirá se defender com a bola? Não por muitos períodos. Não, em tese não, né? Quando você vai para um Flamengo que também pode ter uma posse de bola nesse volume, a quantidade de recuperações já é diferente. Porque aí você olha para o time de Thiago e Gerson. O Gerson não é esse jogador do sem bola. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Então é um time muito técnico. Salve nação, saudações rubro-negras. Separei para você aqui um trecho do Linha de Passe falando de Flamengo no Mundial de Clubes e repercutindo a entrevista que o Vitor Pereira deu. Tá bem bacana o vídeo, assista até o final. Eles vão falar sobre as possibilidades, né, se o Flamengo chegar a enfrentar o Real Madrid. Então tá bem bacana, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal se você é Mengão. Estou aqui para trazer para vocês uns cortes topzera, cara. Isso aí, falou do Mengão, vou trazer aqui para vocês. Então, fiquem à vontade, assista o vídeo até o final. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney. Vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo o link da ESPN como créditos, canal aqui do YouTube, tá bom? Grupo Disney. Simbora pro vídeo. Fala aí, Paulo. Deixa eu voltar aqui no comecinho. Falando sobre o elenco do Flamengo, sobre os jogadores que têm à disposição depois da derrota no sábado para o Palmeiras. Se nós olharmos para a nossa equipa é uma equipa que tem muitos jogadores técnicos. A nossa equipa, eu não vejo uma equipa muito forte fisicamente, não é? Nas suas características. Os jogadores mais técnicos, os mais criativos são, fisicamente, não são jogadores fortes. Agora, nós temos é que, muitas vezes dá a sensação que fisicamente não estivemos bem, pois eu sou da opinião que não estivemos bem no primeiro tempo, taticamente. Ou seja, nós não conseguimos fazer o nosso jogo, e o nosso jogo é um jogo com bola, é um jogo para ter paciência e esperar o momento certo de acelerar. Nós temos que defender com bola. Esta equipa não tem uma propensão, não tem muitos jogadores com uma propensão, tem muitos jogadores com propensão ofensiva, quer dizer que está sempre perto de fazer golo, e tem que se tornar mais forte defensivamente, portanto, mais consistente defensivamente. Portanto, esse é o processo, eu já referi isso mesmo nos jogos anteriores, que tínhamos que melhorar o nosso processo defensivo. Eu acho que começando pelo fim, né, e pelo próximo grande desafio que o Flamengo espera ter, né, que é o Real Madrid na decisão do Campeonato Mundial. É preocupante essa última fala, porque nós temos de nos defender com bola, ou seja, tem de manter a posse de bola e, partindo daí, o Flamengo terá uma consistência maior defensiva, porque não vai ser atacado porque tem a bola. Sim. Né? A gente falou de coletivas boas, né? Só esse pedacinho que a gente mostrou é fantástico. Então, é assim, com o Real Madrid, sim, se houver o jogo, o Flamengo conseguirá se defender com a bola? não por muitos períodos. Não, em tese não, né? Não, porque o Real Madrid tem alguns meio-campistas muito capazes de controlar o jogo e fazer o time ter essa superioridade ali no setor. Então, assim, isso vai atender boa parte dos jogos do ano, a gente tem falado bastante sobre isso, mas num eventual confronto com o Real Madrid, ele teria um pouquinho mais de dificuldade, sim. O time de 19, que ainda é o Flamengo da excelência para muitos torcedores, né? A gente falava sobre isso mais cedo hoje com o Fábio Luciano na F90. Era um time que tinha uma capacidade de manter a bola, mas de recuperar a bola muito rápido, né? De morder, de sufocar o adversário. Às vezes o adversário tinha até medo de sair para cima do Flamengo, porque sabia que o Flamengo, roubando a bola, teria espaço para Bruno Henrique, por exemplo, para aproveitar. Então, era um pouco diferente daí. Mas, no sentido do jogo de hoje, o que ele quer é que boa parte dos times que jogam com posse gostam, né? O que o Pep Guardiola fala sobre ter a bola? Ter a bola não é um final, é um meio. É um meio, sim. É um meio, inclusive, para você não ser atacado, não ser agredido. Então, é o que eu imagino que ele queira ver o Flamengo fazendo. Por exemplo, o Barcelona tomou 6 gols em 18 jogos de La Liga, lidera o campeonato. Um em casa, só um em casa. Só tomou um gol em casa, até agora.
O Barcelona é disparado o time com mais posse de bola. Mas então em você La Liga. tocou num Tem ponto maravilhoso. 64,6%. Só uma coisa, professor. Você tem Gavi e Pedro no meio de campo e Busquets. Os dois moleques correm Perfeito. o tempo todo. O Valência, que demitiu o Gattuso, é o segundo time com mais posse de bola. Se ele conseguir implementar isso no Flamengo, a gente tem uma revolução no futebol brasileiro na ideia de jogo. Porque o futebol brasileiro foi, no meio dos anos 90, na minha opinião, minado por uma ideia de jogo da cultura do 1-0. Da cultura do não tomar gol acima de tudo. Que para mim é ótima, elogiável, eu aplaudo, eu adoro se você tem um time pior e que só pode fazer isso. Para você ter um time que pode fazer muito mais, você tem que fazer mais. E o Brasil, aqui a gente viu várias equipes, várias vezes, que tinham times tecnicamente bem superiores aos dos outros e os times não fizeram isso porque se fechavam, marcavam muito bem, tecnicamente resolveu o jogo ali com o seu 1-0, 2-0, os treinadores foram cultuados, passaram a ser tratados como se fossem os melhores técnicos do mundo, obviamente não conseguiram empregos fora do país, esse tipo de coisa. A coisa fica muito óbvia, porque as ideias são limitadas. Então, se ele conseguir implementar isso no futebol brasileiro, vai ser uma revolução. Só que, como disse o professor Calçade, demora. Você tem o que ele está falando, até para tentar conceituar, assim, colocar pro torcedor do Flamengo entender. Números da ESPN, tá? Por favor. Só Não é. Quando ele fala físico, ele não está falando que a preparação física do Flamengo é ruim. E nem que isso pode ser resolvido com preparo físico. É força. Porque o que ele está falando é algo que está aqui. É na predisposição dos jogadores, que são muito técnicos, em defender. Por exemplo, você pegar, você citou o Barcelona, ele tem a média de posse de bola do Barcelona é 65%. 104,6%. No geral. Geral. 65. Se você pegar as recuperações, o perde e pressiona dele, ele pressiona na zona que perdeu a bola, Gavi, Pedro, o Busquets que já ali joga com a experiência de se posicionar, mas o time participa disso. Quando você vai para um Flamengo que também pode ter uma posse de bola nesse volume, a quantidade de recuperações já é diferente. Porque aí você olha para o time, é Thiago e Gerson. O Gerson não é esse jogador do sem bola. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Então é um time muito técnico, mas que quando ele fala em físico, os espanhóis, todos eles, os ingleses, alemães, portugueses principalmente, quando falam em físico, eles estão falando da intensidade. Então, assim, a intensidade de um time não é que ou ele é intenso ou ele tem posse de bola. Ele pode ter posse de bola alta e ser muito intenso na recuperação. O Flamengo não tem. Então ele vai ter que construir pela posse, mas sabe que a posse, você não tem posse, você não tem essa posse gigante para jogar aqui atrás. Essa posse vai sendo construída para jogar lá dentro. Só que quando ele perde a bola, ele falou no primeiro tempo, é um desespero. O time do Flamengo no sábado fazia assim, ó. Você olhava o Flamengo, ele estava espaçando, porque o retorno vai afastando o time. Esse é o perigo, porque a posse vai te jogar lá para frente e essa questão física que ele fala da intensidade não existe. Então, como corrigir isso no Flamengo? Vender o cara que dava esse equilíbrio, um pouquinho dele, que era o João Gomes. Então, mas ele vai ter que procurar um jogador parecido. A questão é, o que ele vai fazer a partir disso? E se, de fato, a solução que ele vê... Ele está começando um trabalho dele, né, no Flamengo, mas a solução que ele vê para isso que ele mesmo falou que existe, e é uma questão, e eu entendi exatamente como o Calçade, não é uma questão de preparação física, não é uma questão de idade, embora de fato o time do Flamengo, média de idade, tenha 29 anos praticamente, 28,9 que começou o jogo, e o Palmeiras 27,7, né? Mas também não era disso que ele estava falando, acho que ele estava se referindo muito mais à característica dos jogadores e do quanto esses jogadores vão poder entregar nesse outro aspecto que não é exatamente o aspecto técnico. Jogadores, eles mudam? Sim, eles mudam. Acho que você tem o exemplo do Dudu no Palmeiras, que passou a ser um outro jogador a partir do momento que o Abel o convenceu a fazer esse papel. Não é fácil fazer isso com todo mundo, ou com boa parte do seu elenco. E o Flamengo tem boa parte do seu elenco que tem essa característica, um time muito mais técnico do que com essa intensidade. A questão é, ele precisa?
Porque eu não vou nem entrar no papo do Real Madrid. O Real Madrid é outra história, é outro jogo, e ali é um jogo especial, é um jogo completamente diferente, né? Mas entra na discussão que durante as suas férias a gente teve bastante, que foi... Porque foram 97 edições do Linha. Imagina que você assistiu todas as edições. Que foi tirar um do quarteto. 95. Tirar um do quarteto. Então, mas tudo bem, mas a questão é que eu não quero entrar na questão do Real Madrid, porque o Real Madrid, o eventual jogo com o Real Madrid... Mas pro flamenguista é o jogo do semestre. Mas é que eu acho que quando ele tá apontando para o futuro, ele tá apontando para uma ideia de... Jean, outra coisa que a gente falou na sua ausência é que... Falamos muitas coisas. Eu também. Pode ser que exista um Flamengo diferente pós-Madrid, se existir. Porque é o seguinte, ele começa o trabalho aqui muito curto, sem grandes revoluções, só reposicionando alguns jogadores, perde o João Gomes, isso é cruel para ele, porque o João Gomes dava esse equilíbrio no meio de campo. E o que acontece? Talvez eles tenham na cabeça um outro Flamengo. Para este momento, não dá para grandes revoluções. Então eu acreditava, vamos ver, que ele jogaria com este time que entrou, ele iria em frente até o momento se chegasse o Real Madrid. Agora, quem, né, Léo? O meu ponto é o que eu quero... Quem que ele colocaria? Eu não queria discutir o Real Madrid, porque, de fato, aí eu acho que é uma coisa completamente diferente, que ele pode ter soluções... Se chegar a enfrentar o Madrid. Ele pode ter soluções específicas para esse jogo, seja do ponto de vista tático, mudando na escolha do seu 11 inicial em relação ao que vai ser o padrão normal para o Campeonato Brasileiro, seja no que ele vai pedir para os seus jogadores, porque aí é um jogo que ele pode pedir para o Gabigol fazer o que o Eto'o fez, eu sempre lembro disso. Se o Eto'o fez o que fez depois do pedido do José Mourinho, né, com aquela camisa da Inter jogando contra o Barcelona, o Gabigol pode fazer, o Pedro pode fazer, o Arrascaeta, enfim, todo mundo pode fazer nesse jogo, nessa ocasião especial. A discussão para mim é, a partir dessa frase dele, do que ele colocou vendo como uma fragilidade, entre aspas, do Flamengo, será que é necessário, para vencer os principais campeonatos na América do Sul, você mudar essa característica, você ter esse time mais físico, entre aspas, a partir do momento que na América do Sul você tem disparado o time mais técnico? Quer dizer, será que ele conseguindo fazer essa máquina funcionar à perfeição do ponto de vista ofensivo? Porque nós estamos falando isso, evidentemente, esse tema veio à tona, porque o Flamengo perdeu um jogo para o Palmeiras. O mais difícil. Você está flertando com a simplicidade que não sei se é... porque eu acho que o ponto que ele não quer é fazer 3 gols e tomar 4. Claro, mas assim, ele fez 4, 5 jogos comandando esse time do Flamengo. O que eu quero dizer é que ele ainda vai fazer esse time melhorar muito do ponto de vista criativo. Se o time fizer o que ele quer, a chance de ganhar aumenta em relação... Se jogar direito, óbvio. Em relação a caso de ele não fazer. É só essa questão. Claro, mas eu... Agora é óbvio, o Flamengo jogando... Calçado de falar disso no final de semana. O Flamengo jogando futebol mais ou menos, ele pode ganhar todos os campeonatos. Não, mas não é jogar mais ou menos. Ele vai ganhar 95% dos jogos com esses defeitos que o Vitor Pereira... Tudo bem. Agora, só que é o seguinte, os outros 5%, o que fez a diretoria do Flamengo mudar? De treinador. Foi a final da Libertadores e a final da Copa do Brasil. Que os 95 já tinham sido superados, ganhou todo mundo. Chegou nas duas finais, tanto o Corinthians contra o Atlético Paranaense, né, levaram ao Flamengo um problema que o Flamengo, se não tem expulsão do Pedro Henrique, que não sei para onde teria ido. E se o Palmeiras não é eliminado pelo Atlético? Qual seria a final? Então, os grandes jogos, Jean, eles vão sofrer Os grandes mais. jogos, eles ditam o que vai ser definido, o que vai acontecer nos clubes. Quanto a isso, os resultados, eles definem tudo e eu não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. O que eu estou querendo dizer é que este Flamengo pouco físico, né? A definição do próprio Vitor Pereira, é um Flamengo que, jogando o seu máximo, e claro que a gente está simplificando porque ninguém joga todos os jogos de uma temporada insana como a brasileira com o mesmo time, mas o que eu estou querendo dizer é que o time base do Flamengo pode muito bem ser esse mesmo time que enfrentou o Palmeiras e ganhar todas as competições com esse time muito técnico. Então, eu não sei se e é claro que o Vitor Pereira vai procurar a alternativa do time mais físico para momentos específicos, para adversários específicos, talvez para jogos, eventualmente contra o Palmeiras, contra o Atlético no Brasil. Mas o que eu estou querendo dizer é que talvez esse não precise ser o time físico,
ou o time mais físico, talvez não precise ser o plano A do Flamengo. É claro que ele tem que ter isso preparado para ocasiões específicas, mas a questão técnica, ela é tão superior do ponto de vista da qualidade do elenco, que se você fizer esse time jogar ao máximo, eu acho que a discussão... Eu concordo contigo. O Flamengo pode ser campeão jogando como jogou, com um pouco de ajuste, ganhar todos os campeonatos. Pode acontecer, mas eu também acho que o Flamengo, se jogar o que pode, dificilmente perde os campeonatos. Porém, o que eu achei legal da conversa dele é que, por exemplo, eu falei várias vezes aqui sobre tirar não do quarteto, do trio. Né? E até citei quem, para você ter um meio de campo um pouco mais consistente, ter mais facilidade de recuperação de bola e, tecnicamente, um time que já jogaria muito bem poder resolver os jogos. O que ele faz ali é o contrário do que eu cogitei aqui. Ele quer dar um passo à frente. Ele quer dar um passo à frente, ele quer mais. Não, e eu acho isso admirável. E ele revela aí uma outra coisa. Que a escalação do Flamengo hoje, do meio campo para frente, é uma escalação que acomoda todos. E ele vai ter que tirar alguém. E agora, sim... Até para imaginar o que o Jean está propondo... Só uma coisinha, Paulo, porque ele fala acomoda todos, e a gente não está nem cogitando, evidentemente, a acomodação de um cara como o Cebolinha, que quando chegou era uma coisa... Mas até para imaginar o panorama que você está ali... Né? Vislumbrando para o Flamengo, tal, de repente não precisa dessa mudança toda e ainda assim vai ser favorito e tudo mais. Porque eu acho que ele vai melhorar o time. O discurso dele, quando chegou, o Corinthians era muito diferente também. Né? Lembra a história do perdeu, pressiona. Sim. Porque o time e tal tem lá as suas deficiências, o elenco não é tal, então vou tentar fazer isso. Perdeu, pressiona para não ter de correr muito atrás dos adversários quando você não tem a bola. E aí ele mudou. E ele mudou rapidamente, porque ele percebeu que o elenco dele não estava preparado para esse tipo de jogo. Talvez ele faça isso no Flamengo. Perfeito, mas assim, eu acho que eu pensei a mesma coisa quando eu vi a entrevista, só que existe uma diferença enorme. Claro, proporções. Entre o que ele tem à disposição no Flamengo para fazer esse time jogar, mesmo que ele tenha que abrir mão um pouco desse vigor físico, da sua segurança defensiva e tudo mais, e o que ele podia fazer no Corinthians com os jogadores dos quais ele dispunha, inclusive falando da idade desses jogadores. Porque quando a gente falava no Dream Team do Corinthians, a gente estava falando em um monte de veterano em campo ao mesmo tempo, praticamente. No Flamengo não é isso. Que idade tem o Gabigol? Que idade tem o Pedro? Né? Eu acho que assim, a questão não é uma questão dos veteranos que não podem jogar juntos o tempo todo. O Gerson, enfim, eu acho que o time todo, assim, você tudo bem. Eu acho que a questão é a característica. Ele pode atenuar a característica, esse problema, ele pode atenuar, mas ele não vai eliminar do jeito que está. Sim, mas eu acredito que com o time que entrou em campo contra o Palmeiras, ele vai ganhar a maioria dos jogos. É isso. Só que eu não posso te garantir que as finais vão ser suaves. E aqui foi uma final. E aí, se você pegar e estabelecer de 0 a 10, 0 a 10, quanto foi o físico que ele se referiu do Flamengo? Quanto que você dá ali a nota física para o Flamengo dentro daquilo que ele falou, Bini? Acho que pouco, né? Foi muito mais organizacional. 6. E o Palmeiras na final, do ponto de vista físico, nesse parâmetro do Vitor Pereira? Nossa, principalmente no primeiro tempo, pelo amor de Deus, esmagou a saída de bola. Então, porque assim, o Palmeiras hoje, eu acho que o Palmeiras hoje é o grande contraponto para isso, para o Flamengo, e que mostra que o Vitor Pereira não está errado. Isso. Porque é um time que tecnicamente não se pode comparar, ele é inferior individualmente, porém, quando todos juntos, dentro de campo, estão dentro desse ponto de vista físico, da recuperação da bola, da doação, eles jogam o máximo. Não existe jogador que não joga. Quem é o jogador que no Palmeiras fala assim, esse aí deu uma encostada agora. Isso não acontece. E se o cara encostar, ele sai do time. Você imagina, o cara chutou o microfone, imagina o que ele vai fazer. Você concorda que até pelo elenco que tem hoje o Flamengo, que tem sido nos últimos anos o grande adversário do Palmeiras, né? São os dois brigando pelos principais títulos, com o Atlético entrando agora no penúltimo ano, mas a questão é, o Palmeiras precisa mais disso. Para o Palmeiras é essencial. Para o Palmeiras estar no mesmo nível do Flamengo, do ponto de vista da disputa, e ele está,
Ele precisa disso. É o degrau que ele sobe para... Exato. E o Flamengo tem uma questão técnica que é superior. Se o Flamengo melhorar 25%, 25%, isso aí que ele está falando, a questão da intensidade e tal, ele dá um salto gigantesco, porque a técnica, ninguém vai perder a técnica. Eu só acho que a técnica ninguém vai perder. Não é motivo para você não ter um coletivo em nível muito alto e o Flamengo faz algum tempo. Uma coisa ou outra. Para a gente colocar um ponto final nos temas relacionados. Tá aí, galera, vídeo top! Gostei pra caramba do que eu vi aqui, do trechinho que foi separado ali da entrevista do Vitor Pereira e também das análises dos comentaristas do Linha de Passe. Para o Flamengo só falta ritmo de jogo, só falta uma preparação física, só falta intensidade, galera. O Flamengo do jeito que tá, mal preparado fisicamente nessa altura do campeonato, né? Sem intensidade de jogo. Já fez 3 gols no Palmeiras, que tem uma defesa boa. Imagina na hora que esse time estiver voando. Cara, então eu tenho esperanças, tenho fé. Tomara que esse ritmo de jogo, essa intensidade, dia 7, galera. Tomara que até o dia 7 de fevereiro, que é a data que o Flamengo estreia no Mundial de Clubes, não sei se será contra o Wydad Casablanca ou se será contra o Al Hilal, não sei. Tomara que até lá os nossos atletas estejam voando, cara, porque precisamos. Qualidade tem, técnica temos, só falta mesmo a intensidade, o ritmo de jogo, né? Que no começo da temporada é difícil adquirir rapidamente esse ritmo de jogo. Mas com a chegada do Vitor Pereira, isso parece que demorou um pouquinho, né? Pois é, mas vai dar tudo certo, vai encaixar. Mesmo se o Flamengo não conseguir vencer o Real Madrid, que é o que a gente quer muito, né? Chegar na final do Mundial. Se o Flamengo conseguir jogar de igual para igual com o Real Madrid, como o Flamengo de 2019 conseguiu fazer contra o Liverpool, cara, a gente já pode vibrar, comemorar, porque promete, o ano promete. A gente tem Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Sem falar que tem a Recopa, né? No final do mês de fevereiro tem a Recopa também. Mas, cara, é isso. Vamos apoiar, vamos acreditar. O que aconteceu, aconteceu. São águas passadas. Vamos olhar para frente. É isso aí. Muito bem, se gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras.